pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois de muito tempo sem postar, volto aqui mais uma vez para postar. Mas agora vai ser diferente, porque vou dar início com este vídeo a uma série de vídeos que vão ser vídeos de anatomia. Estes vídeos irão explicar toda a anatomia, ok? Toda a anatomia. Este primeiro vídeo é um vídeo introdutório, não é? Onde vou explicar o que é anatomia, ok? E algumas definições e alguns conceitos básicos, não é? Que devem estar bem patentes, bem assentes, não é? Para aqueles que vão iniciar o estudo da anatomia, ok? Que são posição anatómica, planos anatómicos e termos anatómicos. Depois tem as referências bibliográficas para quem quiser estudar por onde eu estudei para fazer esta aula, ou para elaborar esta aula, ok? Só aqui pela imagem um bocadinho, né? Para quem não conhece este indivíduo, este é o pai da medicina, Hipócrates de Cos, ok? Viveu na antiga Grécia, antes de Cristo, ok? E nós devemos muito a este senhor, né? Ou pelo menos iremos dever, né? Quando formos médicos. Por acaso de quem não é médico, né? Vamos lá. O que é anatomia? Bem, anatomia, as pessoas têm um conceito, não digo errado, mas têm um conceito muito prático de anatomia. É o conceito correto. Na verdade, a anatomia não é muita coisa, é o estudo das estruturas macroscópicas, não é? Das estruturas do nosso corpo, estruturas macroscópicas, não é? Mas não é bem assim, ok? Não é bem assim. A anatomia inclui, não é? A anatomia inclui, estuda todas as estruturas do nosso corpo, microscópicas ou macroscópicas, ok? Microscópicas ou macroscópicas, não é? E a anatomia microscópica, ou seja, a parte da anatomia que estuda as estruturas não visíveis a olho nu, denomina-se histologia, ok? Que estuda, então, é a parte da anatomia que vai estudar as células e os tecidos, ok? A sua estrutura, ok? A estrutura das células e dos tecidos. E é basicamente isso que é a anatomia. É o estudo das estruturas macroscópicas, ok? Prontos. Em relação à anatomia é só isso, não há nenhum segredo, não tem que saber mais nada, pronto, é o básico, é o fundamental. Estudo das estruturas macroscópicas que compõem o nosso corpo. A anatomia não vai se preocupar com função, embora possa dar uma pincelada, né, das funções de algumas estruturas, né, para facilitar, né, o encaixe do conhecimento, mas não é o objetivo principal, okay? É o objetivo secundário. Okay? O principal objetivo é mesmo descrever as estruturas, como é que elas estão relacionadas umas com as outras, como é que elas se conectam, como é que elas não se conectam, não é? Como é que nós devemos visualizar, não é? As estruturas, não é? Ou pelo menos imaginar. Bem, vamos começar agora com aquilo que é básico na anatomia, não é? Já falamos sobre o principal, que é a definição da anatomia, mas agora vamos falar de alguns conceitos básicos que devem ser bem lapidados no nosso cérebro se quisermos começar a estudar anatomia, ok? Que são os conceitos de posição anatómica, os planos anatómicos e os termos anatómicos, né? Temos de ter isso bem lapidado na nossa mente, porque se nós não soubermos o que é uma posição anatómica, o que são os planos anatómicos e o que são e quais são e o que é que significam os termos anatómicos, não vamos conseguir perceber nada da anatomia, okay? Vamos começar justamente pela posição anatómica, né? Bem, como nós sabemos, o nosso corpo humano é um corpo com grande capacidade de movimento. Portanto, as estruturas que se encontram no nosso corpo, dependendo da nossa posição, né, podem estar ora num lado, ou num sítio, ora no outro e tudo mais. Então, estudar a anatomia, estudar as estruturas, poderia ser um bocado difícil, porque nós somos um organismo, não é, que se locomove. Então, para melhor estudar as estruturas, decidiu-se que o corpo humano deveria ficar numa posição estática, não é? Onde as estruturas ficariam também estáticas, em posições estáticas. E assim não haveria essa dificuldade de relacionar a posição de uma estrutura em relação a outra, né? Foi aí que surgiu o termo posição anatómica, ou o conceito de posição anatómica, né? A posição anatómica é uma posição em que o nosso corpo está
não é? Estável e que satisfaz alguns critérios básicos, né? Básicos mesmo. Né? Não é muito difícil simular uma posição anatómica, né? Qualquer um pode fazer em casa, né? Como quiser, quando quiser e onde quiser. Então, em que consiste a posição anatómica? Então, o indivíduo tem que estar de pé, né? Posição ortostática é o termo técnico de alguém que está de pé, posição ortostática, né? Com os pés juntos e os dedos dos pés voltados para a frente, ok? Os membros superiores têm que estar junto ao corpo, junto ao tronco, né? As palmas das mãos têm que estar voltadas para a frente, os dedos têm que estar todos estendidos, todos têm que estar estendidos. Vou dar os dedos, com exceção do polegar, os outros dedos têm que estar todos juntos. Em relação ao polegar, o polegar tem que estar, pelo menos, né, deveria, e é subjetivo, o polegar tem de fazer um ângulo de 90 graus com os restantes dedos, né? Um ângulo de 90 graus. Aqui não está muito bem, 90 graus, mas o objetivo é afastar o máximo, né? Afastar o máximo o polegar dos restantes dedos. O indivíduo tem que ter uma expressão facial neutra, tem de estar focado, não é? Para adiante, focado para distante, tem de estar a olhar para frente e para distante, tem de estar a focalizar em algo distante, né? Porque isso tem interferência na pupila, não é? Como nós sabemos. Né? A expressão facial tem de estar neutra, obviamente, porque temos músculos na face. Né? Os músculos são influenciados pela nossa expressão facial. A cabeça não pode estar em qualquer posição, né? Então, nós temos aqui o olho está, como todos sabem, no nosso corpo, está localizado numa cavidade que é a cavidade orbitária. Essa cavidade é uma cavidade formada por uma série de ossos, né? E o bordo inferior dessa cavidade, não é? Que é constituído, não é? Constituído por um osso. O bordo inferior desta cavidade tem de estar no mesmo plano horizontal, é claro, que o meato acústico externo. O que é que seria o meato acústico externo? Epá, eu não vou usar aqui, não vou tentar explicar o que é o meato acústico externo, porque isso é uma aula introdutória. O meato acústico externo, né? De uma forma grosseira, prática, é a abertura da orelha, ok? Então estamos a ver aqui a abertura da orelha, né? Estamos a ver esta coisa aqui. E temos aqui o bordo inferior daquilo que é, não é? Os ossos, ou, pronto, o bordo inferior da cavidade orbitária, não é? O bordo inferior ósseo, claro, né? Então, este plano aqui, este plano horizontal, tem de ser, neste plano horizontal, tem de estar o bordo inferior da cavidade orbitária e o meato acústico externo, ok? Isto para quê? Para a cabeça estar direita, ok? Olha aqui o que eu disse, face olhando para frente, para diante, ok? Nada mais do que isso, isto é a posição anatómica, nada de especial, está tudo bem, ok? Pronto. Isto vai facilitar o quê? Para chegar aqui e dizer, não, o corpo é isto, é isto, é isto, é aquilo, prontos. O indivíduo não está com o braço ali, o braço cá, isso vai alterar tudo, não, está tudo, prontos. Esta é a posição anatómica, vai facilitar o estudo. Primeiro problema resolvido. Agora, um outro problema é o seguinte, como é que vamos relacionar todas as estruturas? Uma estrutura que está num sítio e uma estrutura que está noutro sítio não estão no mesmo sítio, claramente. Então não podem ter, palavras têm que descrever a localização dessas estruturas. Então, daí os termos anatómicos. Mas isso vamos falar mais à frente. Vamos agora para os planos anatómicos. Bem, o que é que são planos? Planos são plataformas, né? São superfícies, né? Isso todos já sabem. E aqui no nosso corpo não muda, não é? Então, o que é que seriam os planos anatómicos? Os planos anatómicos são superfícies, são plataformas que vão seccionar o nosso corpo, vão cortar o nosso corpo, não é? Vão cortar o nosso corpo longitudinalmente ou transversalmente. Vamos lá ver isso. Nós temos três planos no nosso corpo, temos três planos anatómicos. Temos o plano coronal. O plano coronal, como nós estamos a ver aqui, né? Para quem não viu ainda, plano coronal. O plano coronal vai atravessar o nosso corpo de cima para baixo, ele vai estar orientado verticalmente e ele vai dividir o nosso corpo em uma parte anterior, uma parte que está à frente, anterior, e uma parte posterior, que está atrás. Ok? Depois temos outro plano, que é o plano sagital. O plano sagital também está orientado verticalmente, no entanto ele está perpendicular ao plano coronal. Okay? Faz o ângulo de 90 graus com o plano coronal. E ele vai dividir o corpo em uma parte direita e outra esquerda. Ok? Uma parte direita e outra esquerda.
Quero aqui dizer que não necessariamente os planos dividem o corpo em duas partes iguais, ok? Eles podem estar mais à direita, mais à esquerda ou no centro. No caso particular do plano sagital, ele pode estar, quando ele está bem centralizado, ele chama-se plano sagital mediano, porque ele está centralizado, né? Vai formar ali um plano sagital mediano, vai dividir o corpo exatamente em duas partes iguais, a parte direita e a parte esquerda. Depois, em último lugar, temos o plano, último lugar e não menos importante, atenção, temos o plano axial horizontal ou plano transverso, ok? É este plano aqui. Este plano vai dividir o corpo em duas partes. Uma parte superior e uma parte inferior. Superior ao cranial, porque está mais próximo da cabeça, e inferior ao caudal, porque, pronto, não é? Os nossos ancestrais, não é? Nós viemos dos primatas, os primatas vieram de outros animais que tinham cauda. Então, nós temos uma estrutura vestigial que correspondia, antigamente, na filogenia, a uma cauda. Okay? Então, daí o termo caudal. A nossa coluna vertebral tinha uma continuação. Então, o plano transversal, horizontal ou axial vai dividir o nosso corpo em duas partes. Uma parte superior ou cranial e uma parte inferior ou caudal. Ok? Prontos. Agora que já sabemos os planos anatómicos, vamos aos termos anatómicos, que é a parte mais fácil agora. Bem, os termos anatómicos vão servir para descrever a localização exata das estruturas do nosso corpo. Mas atenção, uma estrutura do nosso corpo não pode ser localizada sem que ela seja relacionada a uma outra estrutura. Ok? Isso acontece também na geografia. Por exemplo, o continente africano está a sul. Está a sul. Porquê? Porque existem outras coisas a norte. Ok? O continente americano está a oeste, porque existem outras coisas a este. Está a oeste relacionado com... Percebem o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte. Sempre que estamos a localizar uma estrutura no nosso corpo, temos de comparar com outra. Para termos referência. Temos referência ao ortonormado, eixo X, eixo Y. Então, tudo isto nesse referencial. As estruturas, os pontos que vão estar lá são localizados em relação à origem, que é o ponto 00, né? X0 e Y0. É a mesma coisa aqui. Okay? Então vamos lá para os termos anatómicos. Temos os termos. Alguns termos já estão aqui ditos, escritos até, e eu já disse. Temos os termos anterior ou ventral. Anterior ou ventral. Ventral vem de ventre, barriga, abdômen. Temos o termo posterior ou dorsal. Dorsal vem de dorso. Dorso são costas. Prontos. Depois temos o termo cranial ou superior, caudal ou inferior. Nada a dizer acerca disso. Está tudo bem, né? Prontos. Depois temos ainda os termos medial e lateral. Ok, lembram-se quando eu disse que o plano sagital mediano, quando está centralizado... Perdão, lembram-se quando eu disse que o plano sagital, quando está centralizado, quando ele divide o corpo em duas partes exatamente iguais, direita e esquerda, ele chama-se plano sagital mediano. Ok, é justamente por isso que vão surgir os termos medial e lateral. Quando eu digo que algo é medial, estou a dizer que ele está mais próximo da linha média, ou seja, está mais próximo do plano sagital mediano. Quando eu digo que algo é lateral, quer dizer que está mais distante do plano sagital mediano, ok? Por exemplo, podemos ver aqui os seios. O termo anatómico nas seios é mamas. As mamas são mediais em relação ao braço, ok? Porque estão mais próximos da linha média. Simples assim. Agora vamos falar sobre os termos proximal e distal. Bem, para falar dos termos proximal e distal, eu estou muito parado aqui, melhor para aqui. Para falar dos termos proximal e distal, vamos focar-nos em estruturas que são apêndices, ok? Quando eu digo apêndices, estou a falar de estruturas que são longas e que surgem são apêndices. Temos aqui a articulação do ombro e temos aqui um apêndice, que é o braço, o antebraço, a mão, o membro superior. Pronto. Então, quando eu digo que algo é distal quer dizer que
distante, está distante em relação à origem. Quando eu digo que algo é proximal, quer dizer que está próximo em relação à origem, que é o ombro nesse caso. Isso também se aplica ao coração. Temos aqui as artérias a saírem e as veias a entrarem, ok? Então uma estrutura que está aqui está e outra que está aqui. Esta está proximal ao coração, esta está distal, ok? Porque todas elas surgem do coração. Então, a que estiver mais próxima do coração está proximal. A que estiver mais distante do coração é distal. Okay? E para terminar, temos os termos superficial e profundo. Superficial, algo está superficial quando está próximo da pele. Algo está profundo quando está distante da pele. Ou seja, está no estrumo do organismo, está no interior do organismo. Né? As estruturas superficiais e as estruturas profundas. Okay? Isto em relação à pele. Okay? A pele, a superfície. Há um termo que não é muito usado, que é o termo rostral. Né? Rostral é usado na face. Ok? Na face. Uma estrutura é rostral quando está próxima da ponta do nariz. Okay? Por exemplo, os lábios são rostrais em relação ao olho, aos olhos. Porque os lábios estão mais próximos do nariz do que os olhos. Depende da pessoa, mas em regra geral, sim. Bem pessoal, em relação à aula introdutória era isso que eu queria dizer e bons estudos. Antes vou passar aqui pelas referências bibliográficas. Né? Eu, para fazer esta aula, usei o livro de Anatomia de Grace para estudantes. Né? Usei também, usei a imagem de Hipócrates. Né? Está aqui quem gostar da imagem, tem aí o site, mas acho que é a última vez que eu vou usar. Ok, bons estudos.